Bom dia, meus amigos. Vamos para mais uma aula no nosso canal do YouTube. Uma aula sobre a eletricidade básica aplicada para iniciantes. É uma aula que permite para você que está iniciando ou para você que gostaria de rever alguns conceitos da eletricidade aplicada em instalações elétricas, essa aula tem esse objetivo. Espero que com essa aula vocês possam assistir outras aulas no canal do YouTube, aulas essas bem mais específicas, porque a aula proposta para vocês agora permite dar a conceituação básica para que possam assistir aulas específicas nesse canal. Um abraço a todos e olá, meus amigos, bom dia para vocês. Trago uma aula sobre eletricidade básica aplicada para iniciantes. O que eu considero iniciantes? São eletricistas que estão querendo aprimorar os conceitos da eletricidade, os estudantes que fazem a disciplina de circuitos elétricos, eletricidade básica e todos aqueles que têm interesse de ter um entendimento de alguns conceitos. Então, essa é a aula A155, onde eu vou tratar de conceitos básicos da eletricidade aplicada em instalações elétricas. Primeiramente, vamos definir a corrente elétrica. Imagina vocês quando aplicamos uma diferença de potencial nos terminais de um condutor. Quando se aplica uma diferença de potencial em um condutor, esse condutor, naturalmente, em seu átomo, ele é formado por elétrons. Esses elétrons que estão lá na camada do núcleo, na periferia ali do núcleo do elétron, quando se aplica uma diferença de potencial, esses elétrons entram em movimento. E esse movimento ordenado desses elétrons, nós damos o nome de corrente elétrica. Então, eu poderia dizer para vocês que a corrente elétrica olhando essa pequena equação, eu posso dizer para vocês que a corrente elétrica é dQ dt, ou seja, é a variação de cargas elétricas por unidade de tempo. Então, o que é a corrente elétrica? É o movimento de elétrons por unidade de tempo, certo? Só que para a existência da corrente elétrica é importante aplicar uma diferença de potencial. A corrente elétrica, ela é medida em ampere, que é coulomb por segundo. Então, 1 ampere de corrente significa 1 coulomb por segundo. Então, o que eu coloco para vocês, que para corrente elétrica, o que é a corrente elétrica, na verdade? É o movimento ordenado dos elétrons em um determinado condutor, de cobre, de alumínio, por exemplo. Então, vocês podem ver nessa figura o entendimento do que é a corrente elétrica sendo, por exemplo, aqui no meu exemplo, consumida por uma carga. Então, esses terminais do gerador, eles foram ligados em um circuito fechado. Aí a gente já vem o conceito de um circuito, é um caminho, É um caminho por onde a corrente vai circular. E esse circuito é um circuito fechado. E nesse circuito fechado, nós temos a existência da corrente elétrica. Esse interruptor está fechado. Se eu abrir esse interruptor, o circuito fica como um circuito aberto. Aí eu não tenho a circulação da corrente elétrica. Então, eu vou ter corrente elétrica quando eu aplicar uma diferença de potencial e quando esse interruptor estiver
fechado. Ok, pessoal? Então, agora vocês já têm o conceito da corrente, o conceito de circuito aberto e de circuito fechado. Um circuito aberto, ele tem tensão nos terminais. Se eu medir aqui nesses terminais, eu tenho tensão, mas eu não tenho corrente elétrica. Bom, agora, alguns conceitos da lei de Ohm. Pessoal, como sempre acontece em qualquer condutor, a passagem da corrente, se fosse um condutor perfeito, eu não teria uma resistência. O que vem a ser a resistência? A resistência é a oposição que os condutores elétricos oferecem à passagem da corrente elétrica. E nesse contexto, o Ohm estabeleceu a lei, a primeira lei de Ohm, que interrelaciona as grandezas elétricas de corrente e de tensão, onde Ohm estabelece que a tensão elétrica ou diferença de potencial é a resistência daquele condutor vezes a corrente elétrica. Podemos dizer, então, que a minha corrente elétrica é a tensão dividido pela resistência. E a minha resistência é a tensão dividida pela corrente. Então, essa é a primeira lei de Ohm. Então, quanto maior a resistência, quanto maior a extensão de um condutor em uma instalação elétrica, maior será a queda de tensão. Não é? Essa queda de tensão é calculada pela primeira lei de Ohm, onde V é igual a R vezes I, onde I é a intensidade de corrente em amperes. E a resistência em homenagem a Ohm é medida em ohms. A resistência de um condutor também pode ser associada pela segunda lei de Ohm. O condutor, pessoal, o condutor elétrico, ele tem um determinado comprimento que nós chamamos de comprimento L. E esse condutor, ele tem uma resistividade e tem também uma seção transversal, uma área de seção transversal. Então, nos experimentos de Ohm, ele verificou que a resistência elétrica de um condutor é a resistividade, conhecida como ρ, essa letra grega, é ρ que multiplica o comprimento do meu condutor dividido pela área da seção transversal desse condutor. Então, podemos dizer o seguinte, que quanto maior o comprimento do condutor, maior é a resistência. Maior a resistência, maior vai ser a queda de tensão nesse condutor. Então, a resistividade nas instalações elétricas, nós trabalhamos com a unidade ohms vezes milímetros quadrado por metro. E L é dada em comprimento. A área da seção transversal do meu condutor, ela é dada em milímetros quadrados. A resistividade do cobre, vocês podem utilizar 0,178 ohms vezes milímetro quadrado por metro, como mostrado aqui para vocês, ok? E se for alumínio, é 0,028. Então, fica aqui. Quanto maior o comprimento do condutor, maior a queda de tensão. Então, no canal, para vocês que estão aprendendo esses conceitos, podem evoluir. Por exemplo, lá na minha aula de cálculo de queda de tensão em condutores, porque é uma das maneiras de especificar um condutor pela queda de tensão, esses conceitos darão possibilidade de vocês dimensionar, por exemplo,
um condutor pelo método da queda de tensão. A resistência também do condutor é muito importante entender que a resistência do condutor ela varia com a temperatura. Aí eu entro num conceito prático de instalações elétricas. Os condutores, as conexões, elas devem trabalhar com uma temperatura limite, né, em regime permanente. Por exemplo, os condutores de PVC, eles trabalham com temperatura em regime permanente de 70 graus. À medida que a temperatura de um condutor tende a aumentar, você vai ter perdas por dissipação, né, por efeito Joule, né? Mas a resistência, ela é dada por R0, onde R0 é a resistência do condutor a uma temperatura de 0 graus Celsius, que multiplica 1 mais o coeficiente de temperatura do material, que multiplica a temperatura final menos a temperatura inicial. Isto aqui permite você calcular a resistência de um condutor para uma temperatura final, né, dada uma temperatura inicial. O cobre tem o coeficiente de temperatura dado por 0,0039 a 0 graus Celsius e 0,004 a 20 graus Celsius. Então, aí você consegue e tem capacidade de determinar a resistência do condutor em função de sua temperatura. Bom, agora vamos a um outro conceito muito importante, que é o conceito da potência elétrica. Nós sabemos que quando executamos qualquer movimento, né, ou queremos produzir calor, luz, radiação, nós precisamos despender energia. Então, a energia aplicada por segundo em qualquer dessas atividades, nós vamos chamar de potência. Na verdade, a potência é o produto entre a diferença de potencial e a corrente elétrica. Então, o que é a potência? A potência é igual a tensão vezes a corrente. A potência, qual é a unidade da potência? A tensão é dada em volt, a corrente em ampere. Então, eu tenho volt-ampere, né? Que a gente dá a unidade de watt. O que é o watt? É joule por segundo. Então, a potência elétrica é a produto, é o trabalho, né, realizado. Né? O que é trabalho? É força vezes distância. O que é o trabalho nas instalações elétricas? É a potência, que é a tensão, a diferença de potencial vezes a corrente. Bom, agora vamos analisar os tipos de corrente e tensão que nós temos. Há dois tipos de corrente e tensão elétricas, né, em instalações elétricas no geral. Você tem a corrente ou a tensão contínua e você também tem a corrente ou a tensão alternadas. A tensão ou corrente contínua, que é esse gráfico aqui apresentado para vocês, vocês observam que, à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma constância no valor da tensão. Então, a tensão aqui, olha, é 12 volts. Então, nós dizemos que esse tipo de sinal de tensão é um sinal de tensão contínua, não é? Porque ao longo do tempo, essa tensão permanece constante. E o que é a corrente ou a tensão alternada? Por exemplo, a corrente alternada é uma corrente oscilatória. Oscilatória que cresce de amplitude em relação ao tempo, segundo a lei definida por essa equação.
Então, aqui eu tenho uma tensão alternada. E vocês podem observar que, ao longo do tempo, ela muda o ciclo. O ciclo aqui é positivo, aqui é negativo, positivo, negativo. Então, a corrente alternada, ela não tem polaridade fixa definida. Ela fica oscilando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Já a tensão contínua, nós temos o negativo, o polo positivo, o polo negativo da bateria. Então, aqui eu tenho uma corrente, aqui eu tenho uma tensão alternada e aqui uma tensão contínua. Ainda falando um pouco dos sinais alternados, a tensão alternada é esse conjunto que vocês estão vendo aqui de valores positivos e negativos, constitui o que chamamos de ciclo. Chamamos de um ciclo. E na corrente de que dispomos em nossas residências, ocorre 60 vezes por segundo, ou seja, a frequência elétrica da rede em nossas residências é 60 Hz, ou seja, podemos dizer que são 60 ciclos por segundo. As pessoas mais curiosas fariam logo a seguinte pergunta: então isso quer dizer que nossa luz, a iluminação, apaga e acende cerca de 120 vezes por segundo. Não é? Aqui você tem 2 ciclos. São 60 Hz, são 120 ciclos desse aqui por segundo. Sim, porém, a retina do olho, ela não percebe essa cintilação, ok? Outro ponto importante de determinar desse sinal aqui, olha, um sinal alternado, é a frequência desse sinal, que é o inverso do meu período. O que é o período? O período, pessoal, é o tempo em que o sinal de tensão alternada começa a variar. Começa a repetir, me desculpa. Então, o meu período T desse sinal é esse período que eu estou mostrando aqui para vocês. Agora, esse período, ele pode ser calculado também por 2π sobre ômega, onde ômega é a frequência angular do meu sinal, que vocês podem observar aqui do lado, que eu representei em forma de fasores, que eu vou explicar isso melhor no próximo slide. Então, aqui é importante, a frequência é 1 sobre o período, e o período é 2π sobre ômega. E podemos dizer que ômega é 2πf, 2π vezes a frequência do meu sinal. Podemos observar também observamos que o sinal alternado aqui, ele tem uma tensão aqui, que eu chamo tensão de pico. Pico positivo e pico negativo. Bom, agora vamos falar um pouquinho do que eu tinha comentado anteriormente, que é o vetor, né? O vetor, imagina o sinal aqui no tempo variando. Aqui eu tenho o ponto A, aqui o ponto B, o ponto C, o ponto D, E, F, G. Imagine a gente fazer a representação em uma circunferência onde esse vetor ele vai ficar girando a uma velocidade angular ômega, que está aqui sinalizado. Então, esse vetor ele vai girar no sentido contrário dos ponteiros do relógio, ocupando a sua extremidade diferentes posições a partir do eixo zero. Então, ele começa aqui em zero, está aqui o vetorzinho de tensão. E essas posições, elas são medidas por valores angulares, ômega t. Então, está aqui nesse instante,
está representado o vetor de tensão, aí ele gira para esse ponto, depois ele vem para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto, completando o período, que me dá 360 graus. Essa tensão aqui é representada por essa equação. V é igual a Vm seno de ômega t, onde Vm é o valor de pico, seno de ômega t, onde ômega é a frequência angular, que é igual ao que eu mostrei anteriormente para vocês, onde a frequência é o inverso do período e a frequência angular é dada pela equação que eu mostrei anteriormente para vocês. O que é importante a gente entender é que a tensão ela fica girando como um vetor em uma circunferência de 360 graus aqui, como mostrado nessa equação para vocês. Aqui eu tenho ainda, falando um pouco do vetor de tensão, vocês podem observar que no eixo zero, o valor da tensão é zero. Na posição zero, então, zero meu vetor. A 45 graus, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, teremos uma tensão de 0,707. Para 90 graus, temos o valor máximo da tensão, valor de pico positivo, não é? Que é no ponto B, vocês podem observar aqui, ó, no ponto B, no diagrama fasorial aqui. E 360 graus, quando completa aqui, a minha tensão é zero, no ponto H. Depois 315, aí ela é menos 0,707. E 270 graus, nesse ponto aqui, a tensão é negativa, né? Então, dessa forma, nós temos a representação desse sinal a nível de vetor de tensão, representada por esse lado aqui do meu gráfico. E aqui vocês têm a onda senoidal com os pontos e os valores respectivos de sua tensão, sendo variado pela equação V igual a Vm seno de ômega t, que é uma equação senoidal que representa a tensão elétrica de uma instalação elétrica. Agora, outra grandeza muito importante que você que está iniciando na eletricidade básica, de uma forma bem simples e rápida, é importante entender o que é o valor eficaz, ou conhecido como valor RMS, que é o Boltzmann Square. Então, imagina uma tensão e uma corrente. O valor eficaz, vocês podem olhar nesse gráfico aqui, vocês têm um valor máximo, pico positivo, pico negativo, pico positivo. Esse valor eficaz é um valor constante, né? Vocês podem observar aqui que eu tracei aqui, um valor constante. Na verdade, o valor eficaz é conhecido como valor médio quadrático da tensão e valor médio quadrático da minha corrente. Então, observam vocês que essa linha aqui, VF, é como se fosse uma tensão contínua, né? É o valor médio quadrático desse sinal que representa uma tensão ali contínua, conforme esse tracejado aqui. Então, o multímetro de vocês, quando faz a medição de tensão ou de corrente alternada, ele mede o valor eficaz, né? O valor eficaz da tensão. E esse valor eficaz, ele é calculado, se for um valor eficaz de tensão, é o valor de pico, que é o valor máximo, dividido por raiz de 2, onde Vm é o valor máximo. E o valor eficaz é o valor máximo de corrente, dividido por raiz de 2. O valor RMS também, na matemática da engenharia ali, nós utilizamos como sendo a raiz quadrada, né, de 1 sobre t da integral de 0 até t,
do valor quadrático da minha função. Se a minha função é a tensão, tensão ao quadrado dt. Da mesma forma, eu posso fazer isso para a corrente. Mas para você que está iniciando, ainda não tem um conceito ainda de integral, vamos trabalhar assim, que o valor eficaz é o valor de pico dividido por raiz de 2, seja de corrente ou seja de tensão. E que o meu valor de eficaz representa essa linha vermelha que eu estou tracejando aqui, como se fosse um valor médio, como se fosse, não, é o valor médio quadrático dessa onda. Bom, caminhando ainda nos nossos conceitos, vamos ao conceito da indução magnética. Imagina vocês um ímã com polo aqui norte e sul. Esse ímã vai gerar um fluxo magnético. O fluxo magnético é a indução magnética B vezes A, onde A é a área em metro quadrado, ok? Então, se eu tenho um condutor mergulhado em um campo magnético, se eu colocar um voltímetro aqui, esse voltímetro vai detectar o que nós chamamos de força eletromotriz induzida. Essa força eletromotriz induzida, né, conhecida pela lei de Lenz, essa força eletromotriz, ela vai depender da minha variação de fluxo magnético e em função do tempo, ou seja, a variação de fluxo mostrado nessa equação em função do tempo. Então, é variação de fluxo por tempo, onde N, imagine essa bobina, uma bobina dentro desse campo magnético. Então, a força eletromotriz é menos N, onde N é o número de espiras da minha bobina, dφ dt, onde φ é o fluxo que eu mostrei aqui, dado em Weber, não é? Então, a minha força eletromotriz induzida é menos N dφ dt vezes 10 a menos 8. Aqui é só para que eu possa colocar todas as unidades aqui. Então, a força eletromotriz induzida basta ter uma variação de fluxo magnético. Se eu tenho variação de fluxo, vai induzir no terminal do condutor uma tensão. Um pouquinho dos geradores. Os pequenos geradores, pessoal, geralmente eles são compostos por apenas um enrolamento, apenas uma bobina, que, submetido à ação do campo magnético, produz somente uma fase e faz o retorno para um outro condutor, que nós damos o nome de condutor de neutro. Já os grandes geradores, eles são quase na sua totalidade trifásicos. As 3 fases são geradas em 3 enrolamentos e essas fases no sistema trifásico, elas são defasadas de 120 graus. Para uma mesma potência, para um sistema equilibrado, poderíamos dizer o seguinte, que um sistema trifásico ele tem 3 vezes a potência de um sistema monofásico, para sistemas equilibrados. Então, aqui eu tenho um gerador, ele gera uma fase e um retorno. E aqui eu tenho um gerador com 3 bobinas, gerando as minhas fases A, B, C, ou 1, 2 e 3, e o meu neutro. Né? Essas fases estão defasadas de 120 graus. As tensões geradas. Já vimos que as grandezas de tensão e corrente elas são representadas por vetores, vimos anteriormente. Então, no sistema trifásico, essa figura ilustra o diagrama fasorial. Então, eu tenho a fase 1, que é o vetor, a tensão V1, a tensão V2 e V3. A diferença de fase na geração é de 120 graus. Então, nós temos aqui no tempo a fase 1, depois a fase 2 e a fase 3.
1/3 do período cada uma das fases, que vai me dar, no diagrama fasorial, 360 dividido por 3, vai me dar 120 graus de defasagem entre as fases. Essa é a geração no sistema trifásico. Outro conceito importante para você que está iniciando é as ligações existentes nos sistemas trifásicos, que são as ligações em triângulo e ligações em estrela. Nos circuitos trifásicos, nós encontramos esses dois tipos de ligações, não é? Tanto para geradores, transformadores, como para cargas elétricas, né? Elas são ligadas em triângulo ou estrela. A ligação triângulo, né, ela é bem característica. Nesse tipo de ligação, a associação dos enrolamentos tem um aspecto de um triângulo. Vocês podem observar aqui, não é? As fases A, B e C. E aqui um gerador, né? Aí nós temos a tensão VAB, que é a tensão entre fases, né? Se eu tenho fase A, B e C, então eu tenho VAB com uma tensão de fase, VBC, VCA. As tensões estão defasadas de 120 graus. Agora, uma informação muito importante sobre a ligação em triângulo, que é a tensão VAB é igual à tensão VAC, que é igual à tensão VBC, que é igual à tensão VAN, VBN, VCN, as tensões entre fase e neutro. Só que numa ligação estrela, a corrente de linha, que é essa corrente aqui, ela é raiz de 3 vezes a corrente de fase, tá? Então, num sistema triângulo, a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente que desce nessa fase. Já o sistema em estrela, né, é o outro tipo de ligação na qual se junta em único nó os 3 enrolamentos, como está aqui. Então, eu tenho A, B, C e o neutro. Então, eu tenho VAB e eu vou dizer para vocês que VAB é igual a raiz de 3 VAN, ou seja, na configuração estrela, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. E a minha corrente de linha aqui, tá vendo essa corrente A é a corrente de linha? Ela é igual à corrente que desce aqui, que é a minha corrente de fase. Porém, eu digo que VAB é raiz de 3 VAN. Por exemplo, lá na minha localidade, na minha cidade, o sistema lá é um trifásico 380. E fase neutra é 220. Da onde surge o 380? Raiz de 3 vezes 220. Potência trifásica, muito importante. Se o sistema é equilibrado, né, a potência trifásica é 3 vezes a potência do circuito monofásico. A potência trifásica, ela é dada por 3 vezes a potência do sistema monofásico, que é 3 vezes a corrente de linha, 3 vezes a N, que é a fase A em neutro, vezes o cosseno de θ. Pessoal, esse cosseno de θ pode ser observado aqui. Veja aqui o diagrama fasorial, eu tenho a tensão e tenho aqui a minha corrente. Esse θ é a defasagem existente entre a corrente e a tensão. Esse cosseno de θ é a defasagem que existe aqui, voltando para o sinal analógico aqui, o sinal senoidal. Esse cosseno de θ é a defasagem existente entre a tensão e a corrente. Logo, a potência de um sistema trifásico é raiz de 3 VI cosseno de θ. Alguns usam cosseno de φ. Esse cosseno de θ é o fator de potência, que é o cosseno do ângulo θ. Então, a defasagem entre a tensão e a corrente
gera o fator de potência, que é o cosseno desse ângulo aqui. Logo, a potência trifásica é igual a raiz de 3, VAB, vezes IA, vezes cosseno de θ. Ou seja, a potência trifásica é raiz de 3, vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θ. Bom, agora vamos a um outro conceito muito importante em instalações elétricas, é a sua simbologia. O que é um projeto elétrico? É a previsão que você faz escrita da instalação com todos os seus detalhes, a localização dos pontos de utilização de energia, os comandos, o trajeto dos condutores, a divisão em circuitos, a seção dos condutores, os dispositivos de manobra, a corrente de cada circuito e a carga total. Para facilitar a execução do projeto e a identificação desses diversos pontos, nós fazemos uso de uma simbologia para que você, que é eletricista, pegue a planta e faça a execução de todas as atividades. Então, eu trago aqui uma simbologia, em cima de um exemplo de um projeto de uma instalação elétrica básica. Então, nessa simbologia aqui, vamos começar aqui só identificando, pessoal, o que é tomada, o que é condutor de fase, condutor de nêutron. Então, vamos começar aqui. A simbologia que é utilizada é a simbologia estabelecida pela NBR 5444. Então, como que eu simbolizo um eletroduto? Essa linha cheia que eu estou passando o mouse e aqui mostrando em vermelho, isso representa um eletroduto, olha aqui, ó, embutido no teto ou na parede. Olha a simbologia, uma linha cheia. Essa linha tracejada representa um eletroduto embutido no piso. Logo, pessoal, atentem para o seguinte. Isso aqui é um eletroduto embutido no teto ou na parede. Isso aqui é um eletroduto embutido no piso. Então, tem eletroduto de piso, tem eletroduto embutido no teto ou na parede. Linha cheia para eletroduto embutido no piso, embutido na parede. Então, eletroduto embutido na parede ou no teto, linha cheia. Eletroduto embutido no piso, linha tracejada, como vocês estão vendo aqui. Outro ponto importante é a representação da fase, o condutor de fase, do condutor de nêutron e do condutor de terra. Então, olha só, o condutor de fase, olha aqui no exemplo, condutor de fase no eletroduto. Então, aqui eu tenho linha cheia, eletroduto embutido no teto ou na parede com um condutor de fase. Eletroduto embutido no teto ou na parede com um condutor de nêutron. Eletroduto embutido no teto ou na parede com um condutor de retorno. E aqui o eletroduto embaixo, embutido no teto ou na parede com o condutor de fase. Então, se a gente olhar aqui, você que está iniciando, olha, professor, então isso aqui é um eletroduto que está embutido na parede ou no teto. E, por exemplo, aqui eu tenho fase e nêutron. Perfeito. Aqui eu tenho fase e 2 retornos. Aqui, por exemplo, olha, nesse tracejado, é um eletroduto que está embutido no piso e ele tem, chegando aqui nesse ponto, que é uma tomada, tem aqui o condutor de nêutron, o condutor de fase e o condutor de terra. Então, a simbologia do quadro elétrico, olha esse ponto aqui, esse é o quadro elétrico de força que está embutido. Através desse quadro elétrico, você faz a distribuição de toda a sua instalação elétrica. Então, podemos observar que eu tenho aqui o meu quadro, tenho aqui os eletrodutos, tem condutores de fase e nêutron que eu representei, e aqui tem toda a simbologia. Vocês podem observar aqui também que isso aqui é um ponto de luz no teto. Esse númerozinho que aparece aqui dentro representa o circuito. E essa letrinha A, o comando. Aqui, esse interruptor aqui é um interruptor four-way, que é um interruptor paralelo. Então, a gente representa bolinha cheia. Então, eu tenho um four-way,
desculpa, é um interruptor three-way. Então, eu tenho um three-way desse ponto, pessoal, para esse ponto, um three-way. Aqui eu tenho um interruptor simples, que é a bolinha vazia. Aqui eu tenho um interruptor de dupla seção, bolinha cheia, bolinha vazia com um traço no meio, A e B, representando um interruptor de dupla seção. Aqui eu tenho as tomadas com triângulo vazio, são tomadas baixa, tomada média, essas duas tomadas aqui do circuito 6, tomada média, tomada alta, essa tomada aqui cheia. Então, dessa forma, essa legenda, de forma básica, é possível vocês fazerem uma leitura de projetos elétricos. E temos também, pessoal, o diagrama trifilar de uma instalação elétrica. No diagrama trifilar, representamos o barramento de equipotencialização principal. Né? Na entrada do quadro da residência tem os dispositivos de proteção contra surto. Essa residência aqui, por exemplo, é um diagrama trifilar de um sistema o quê? De um sistema bifásico, tem duas fases. Então, eu tenho aqui um disjuntor na entrada de 50 amperes, tenho o meu circuito 1 com um disjuntor de 10 amperes aqui, circuito 2 de 20 amperes, circuito 3 de 10 amperes, tem o circuito 7, o circuito 4, 5, 6 e 7, fazendo uso do DR, né, que é o dispositivo diferencial residual para proteger sua instalação elétrica contra contato direto e indireto, ou choque elétrico, que você pode aprofundar aí no canal algo sobre o dispositivo de diferencial residual. Tá? Então, isso aqui representa o diagrama trifilar. Agora vamos às ligações dos interruptores, né? O interruptor simples é representado aqui, olha. No interruptor simples, o que vai chegar no meu interruptor simples? No meu interruptor vai chegar a fase e o retorno para a lâmpada. Então, está aqui o retorno descendo para o interruptor e a fase chegando no interruptor. E o que chega na minha lâmpada? Chega o neutro. Então, para fazer a ligação de um interruptor, desce no interruptor a fase e o retorno, que é essa ligação aqui com a lâmpada, é o retorno da lâmpada. Como que eu simbolizo em diagrama unifilar? Tem aqui uma lâmpada de 100 watts, vai chegar aqui na caixa de derivação, chega a fase e o retorno, a fase e o neutro. No meu interruptor S aqui, que eu chamei de S, eu chego com a fase e com o retorno. Tá? Então, isso aqui é uma ligação de um interruptor simples. Então, chega aqui fisicamente do interruptor a fase, que vem dessa tubulação, desce aqui, e chega o retorno da minha lâmpada. E aqui eu estou representando em linguagem de projeto. Se eu tenho um interruptor de várias seções, né? Eu tenho neutro e fase, olha, ele tem várias seções, né? Eu vou representar ele. Se ele tem uma, duas ou três seções, por exemplo, cada um vai acionar uma lâmpada, não é? Então, você representa, no diagrama unifilar, você representa a fase e o neutro chegando até a caixa, e aqui você tem os retornos necessários para o acionamento dessas lâmpadas. E os interruptores three-way, a aplicação do three-way, escada. Então, tem um interruptor aqui em cima, tem um interruptor na posição 2 e aqui um interruptor na posição 1. A ligação three-way, ela funciona dessa forma. Entra a fase no interruptor, o interruptor three-way tem 3 terminais. Entra a fase no primeiro terminal, depois os 2 paralelos. No outro extremo do terminal, você conecta a lâmpada e chega na lâmpada o seu neutro. Representando isso em linguagem de projeto, você tem a fase e o neutro chegando. Então, está aqui fase e neutro chegando. O neutro liga na lâmpada, a fase desce, né? Ela vai para o segundo interruptor, no ponto 2. Então, a fase está chegando no interruptor 2 e chega nesse interruptor 2 retornos. No primeiro interruptor,
eu vou chegar o retorno, veja bem, chega o retorno dessa lâmpada e os dois paralelos. Está aqui, os dois paralelos, dos dois paralelos ligando entre os dois. E a fase que vai chegar nesse interruptor, está aqui. E esse retorno aqui, né, é o retorno que chega no interruptor 1. Então, nesse interruptor 1, chegam 3 retornos, um da lâmpada e 2 dos paralelos. Nesse interruptor 2, chega 2 retornos e a fase do meu sistema. Aqui são os interruptores four-way, que você tem a ligação, sempre a ligação four-way. Você conecta 2 interruptores three-ways nos extremos, está aqui a ligação, 2 three-ways nos extremos. E aqui no exemplo eu coloquei 1, 2, 3 four-way. Então, você vai acionar essa lâmpada em 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você vai comandar essa lâmpada em 5 pontos diferentes. Então, essa é a ligação que a gente faz do four-way. E aqui tem a representação. O neutro chega na lâmpada, um dos retornos da lâmpada vai para esse interruptor, está aqui, three-way. O four-way, vocês podem observar aqui, ele tem 4 terminais. Esse four-way ele é um interruptor horizontal. Então, como que é a ligação? A fase chega no primeiro four-way, os dois paralelos ligam com esses dois paralelos aqui do meu segundo four-way. Aqui os dois ligam com esses dois aqui e esses dois derivam no próximo interruptor three-way. Então, a gente tem interruptor intermediário, que é conhecido como three-way, e interruptor paralelo, que é conhecido como four-way. Ah, interruptor paralelo é o four-way, interruptor intermediário é o three-way. Então, essa ligação permite acionar essa lâmpada em 5 pontos diferentes. Então, assim, pessoal, a gente encerra essa aula básica, uma aula que eu dediquei para vocês que estão iniciando. E para isso foi usado a NBR 5410, tá? Aqui eu botei 19, é 5410, e o livro de instalações elétricas, do Hélio Creder. Um abraço a todos. Olá, pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula dedicada à ligação de interruptores de dupla seção e tomada juntos. Apresento para vocês o diagrama multifilar e o diagrama unifilar. Um abraço a todos e boa aula para vocês. Olá, pessoal, vamos para a aula A135, a pedido de alguns inscritos no canal. É uma aula sobre a ligação de interruptor dupla seção com tomada de 10 amperes. Vou mostrar para vocês como é feita a conexão a nível de diagrama multifilar e a nível de diagrama de projeto elétrico, que é o diagrama unifilar. Então, vou apresentar para vocês como que a gente faz essa ligação nos dois casos, multifilar e unifilar. Basicamente, o interruptor a qual faremos a conexão é o interruptor com dupla seção. Né? Você tem aqui um interruptor simples e aqui um outro interruptor simples. E aqui, conjugado, eu tenho a minha tomada no padrão novo. Ok? Aí, vocês podem observar que eu tenho o interruptor A, tenho o interruptor B e tenho a minha tomada que eu representei aqui pela letra C. Eu vou fazer essa conexão, primeiramente, utilizando o diagrama multifilar, onde eu vou atender esse primeiro interruptor aqui. Eu vou atender um circuito, então vai ser vou acionar uma lâmpada do circuito 1. Esse aqui vai ser o circuito 2, vai ser acionado uma lâmpada do circuito 2 e aqui vai acionar uma TUG, tomada de uso geral, de um circuito número 3, ok? Aqui tem o diagrama de ligação. Como é que a gente faz essa ligação apresentada? Então, nós temos aqui o quadro de distribuição.
tem o disjuntor DR, é um quadro exemplo de ligação bifásica, está aqui o DR, né? O neutro entra aqui, é aterrado nesse ponto, a saída do neutro passa pelo DR e eu crio aqui, faço a separação do neutro. Tem o barramento de terra e o barramento de neutro. Eu vou utilizar 3 circuitos, circuito 1, circuito 2 e circuito 3, onde o circuito 1 vai acionar a lâmpada A, o circuito 2 a lâmpada B e o circuito 3 é o circuito da tomada de uso geral. Então, vocês podem observar, como são 3 circuitos distintos, eu tenho a fase de cada um dos circuitos. Então, eu tenho a fase do circuito 3, tenho a fase do circuito 1 e a fase do circuito 2. Então, a lâmpada A. O que eu vou fazer na lâmpada A? Vai chegar o circuito 1 na lâmpada A. Então, entra a fase no interruptor e sai até a lâmpada o retorno. Até a lâmpada A vai o retorno. Então, sai lá do disjuntor do quadro, no eletroduto, né, onde vai estar todos esses circuitos, sai a fase do circuito 1, entra no interruptor, o retorno, que é a saída do interruptor, liga na lâmpada. E a lâmpada A, ela vai ser conectada no neutro do circuito 1, que é esse neutro aqui. Então, eu já fiz assim, então, a ligação da lâmpada A, que é o circuito C1. O outro circuito, circuito 2, vocês podem observar a fase está vindo aqui, olha, no circuito 2, entrando no interruptor, o retorno, que é a saída do interruptor até a minha lâmpada, eu chamo de retorno. E aqui eu tenho o neutro do circuito 2, ligado aqui na minha barra de neutro. Dessa forma, já consegui acionar o interruptor do circuito 1 e interruptor do circuito 2. Agora vamos para a ligação da tomada. A tomada, ela precisa do ponto central aqui, que é o terra. Desse lado aqui, nós vamos ligar a fase. Olha aqui a fase nesse ponto. E aqui eu tenho a minha ligação do neutro. Aqui eu tenho o neutro do circuito de Tug. Cada circuito tem o seu neutro. Dessa forma, eu fiz a ligação de um interruptor com 2 seções, interruptor simples, mais uma tomada conjugada nessa mesma caixa. Né? Aqui, só para mostrar para vocês, eu tenho um aterramento, o neutro chega aqui, aterra junto com a barra aqui, o neutro ele separa nesse ponto com o terra, né? E aí eu faço a conexão. Tanto que eu tenho um neutro para cada um dos circuitos. Circuito 1 de iluminação, circuito 2 de iluminação e circuito 3. Esse é o diagrama multifilar. Agora nós vamos mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês, o diagrama unifilar na linguagem de projeto. Na linguagem de projeto, vocês podem observar aqui, na linguagem de projeto, o que eu coloco para vocês. Nós temos aqui o quadro de distribuição, então está aqui o quadro QD. Do quadro de distribuição sai um eletroduto, que é essa linha, embutido no teto ou na parede, sai nesse eletroduto o circuito 1, o circuito 2 e aqui ó, é o circuito 3, tá pessoal? Tá 2 aqui, mas aqui é circuito 3. Então, aqui é o circuito 3, que é o circuito de Tug. Então, circuito de Tug eu tenho o meu neutro, a minha fase e o meu terra. O circuito 1 é da iluminação 1. Então, eu tenho o neutro e a fase. Circuito 2, neutro e fase. Aqui, seção 1,5, 1,5 para iluminação e 2,5 para força, cabo de força. Então, sai esse eletroduto com 3 circuitos dentro. Aqui eu tenho o meu ponto de comando A. Né? Aí eu simbolizei que é o circuito 1, o acionamento A. Né? Então, daqui tem uma derivação para um outro ponto no teto, outra caixa no teto, onde tem o circuito 2, 100 VA de carga e o comando B. Desse lado aqui, vocês podem observar
que nós temos aqui a tomada. Olha a representação da tomada. A tomada, na verdade, é o nosso circuito 3, tá? A tomada é o nosso circuito 3. A tomada é uma tomada média, cuja simbologia é um triângulo cheio, é outra parte do triângulo vazia. Aqui eu tenho a simbologia do interruptor simples de duas seções. É uma bolinha vazia com um corte no meio. Então, tem o A e B. Se vocês observarem, o que vai sair desse interruptor? Vamos analisar o que sai do interruptor. Eu preciso que saia aqui do interruptor para o circuito 2. O que vai para o circuito 2? Então, chega no interruptor a fase e o retorno. Retorno de quem? Está aqui, ó, retorno da lâmpada. Da lâmpada do circuito 2, que é esse retorno que vem aqui e conecta aqui. Depois eu tenho, chegando ainda no interruptor, só que no A, chegando a fase e o retorno. Que retorno? O retorno da lâmpada A. Chegando aqui nesse eletroduto ainda, eu tenho o neutro, a fase e o terra, que vão atender quem? Que vão atender a minha tomada. Aí, dessa forma, eu tenho a ligação a nível de diagrama unifilar, sendo que o diagrama multifilar é aquela visão de conexões elétricas. Aqui é a visão em relação ao projeto elétrico. Para construir essa pequena aula, foi utilizado a norma da ABNT e também, além da norma da ABNT, também foi utilizado o livro de instalações elétricas de Ademaro Cotrim. Uma boa aula e um abraço a todos.